Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal. Aqui é o psicólogo Matheus Coelho, passando para conversarmos sobre o poder da autodisciplina para os empreendedores, como criar hábitos de alta performance. É um vídeo muito importante se você quer aprender a performar, se você quer aprender a ser destaque na sua área profissional e, de fato, realizar mais objetivos na sua vida, em todas as áreas, inclusive. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho para que o YouTube te ajude a lembrar dos próximos vídeos. Lembre-se, sai toda terça-feira e também para que você ajude o canal a crescer. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Primeiro, por ser empreendedor. Segundo, por gostar de estudar o cérebro, gostar de estudar performance e gostar de estudar também neurociência, que nos ajuda a entender como o nosso cérebro funciona e como podemos atingir o nosso potencial. Vou falar para vocês, vamos refletir juntos, com várias citações, exemplos, 3 hábitos e como usar a autodisciplina para atingirmos esses 3 hábitos de alta performance. Quero apenas fazer aqui 2 ajustes rápidos para a gente, antes da gente entrar nos 3 hábitos. Primeiro, vamos falar sobre o que é hábitos de alta performance, porque é muito importante. E segundo, o que é autodisciplina, porque esses conceitos eles serão muito importantes para aplicarmos o conteúdo principal do nosso vídeo. Primeiro, vamos falar sobre hábitos de alta performance. Hábitos são comportamentos que fazemos de maneira repetida, com frequência, fica fácil, natural. Sabe quando você acorda e já vai direto escovar dente? Se tornou um hábito. Quando você chega em casa, e às vezes você tem a tendência de chegar e ler um livro, ver uma Netflix ou alguma coisa que você faz, o seu corpo ele repete, tudo isso a gente dá o nome de hábito. Hábitos de alta performance, alta vem de performance acima da média, ou seja, você faz alguma coisa que é acima da média do que as pessoas fazem, e além de ser acima da média, normalmente é melhor do que as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu quero começar a correr e eu corro mais rápido do que a média das pessoas, eu tenho alta performance. Além disso, se eu corro mais rápido do que essas outras pessoas, eu também tenho alta performance. Então, como ter hábitos? Coisas que fazemos todos os dias que nos levarão a ter destaque, ser melhor do que a média e, de fato, ganhar de outras pessoas. Não que o objetivo seja olhar para a concorrência, mas você ser tão bom que você é reconhecido como referência naquilo que você faz. E segundo, autodisciplina. O conceito de autodisciplina aqui é aquela pessoa que consegue executar o que se propõe a fazer. É aquela pessoa que tem foco, sabe dizer não às tentações, às distrações, para manter-se na direção correta. Qual que é a direção correta? Aquele caminho que você decide seguir para a sua vida, que você decide seguir para a sua carreira. Então, tendo esse pano de fundo desses 2 conceitos, vamos falar sobre os 3 hábitos. Estou com algumas anotações aqui, inclusive deixei algumas citações, como é de costume aqui no canal, de artistas, de filósofos, de alguns competidores, atletas muito bem-sucedidos que vão nos ajudar a ter referências, né, de pessoas que de fato têm muita notoriedade e autoridade para falar, inclusive, de alta performance. O primeiro hábito que eu deixei aqui para a gente refletir sobre um hábito de alta performance é aquela pessoa, ou o hábito que a pessoa tem de conseguir ter clareza do que quer. Hábito número 1, visão clara do que quer no futuro. Eu já falei, inclusive, sobre esse hábito, sobre essa capacidade em outros vídeos aqui no canal. Tamanha a importância disso para, de fato, ser bem-sucedido e para, de fato, conseguir mudar. E mudar para melhor, obviamente. E por que é importante a gente saber o que a gente quer? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que nos oferece muita variedade. Nós temos variedade de tudo. E essa ampla variedade pode ser um problema, porque a gente fica confuso, a gente fica indeciso. E o fato de não saber o que quer, isso já impede da gente ter foco. Então, visão clara é você não necessariamente saber como será a sua vida daqui 2, 5 ou 10 anos. Na verdade, a gente nunca consegue prever com uma riqueza de detalhes nisso. Mas nós conseguimos traçar um destino. Conseguimos traçar talvez coisas que gostaríamos de ter. Por exemplo, anos atrás eu tracei o objetivo de poder trabalhar para mim. Hoje eu trabalho para mim. Muitas coisas aconteceram que eu não conseguiria prever, melhores do que eu esperava, na verdade. Entretanto, eu consegui ter uma percepção do que eu gostaria de viver na minha vida profissional. E hoje eu tenho esse benefício de estar aqui trabalhando para mim, inclusive gravando aqui conteúdo de uma coisa que eu estudo, de uma coisa que eu gosto. Então a pergunta que eu preciso que você defina aqui, principalmente falando de alta performance para sua carreira, é o que você quer ser bom? Em que você quer ser reconhecido? Como que você espera que o seu futuro esteja
te esperando. Ah, Matheus, eu gostaria, nesse caso, de ser referência em ensinar pessoas a criarem hábitos de alta performance. Talvez você é um psicólogo também, talvez você trabalhe com desenvolvimento de pessoas. Ah, Matheus, eu quero ensinar mães a serem boas mães. Matheus, eu quero ser muito bom no Excel, porque o meu trabalho a gente precisa disso. Ah, Matheus, eu quero passar num concurso, então eu quero focar nisso, porque se eu conseguir passar no concurso, meu futuro vai ser de fato agradável. Eu coloquei aqui focado para empreendedores, porque tem pessoas que querem empreender, sair às vezes de um serviço que não gosta, às vezes até sair mesmo de um concurso, para lutar, para trabalhar para os seus próprios, para o seu próprio bem, para o seu próprio negócio, trabalhar naquilo que de fato o seu coração brilha. Então, essa capacidade de dizer não, de falar, ó, isso aqui talvez é até interessante, mas não me leva para onde eu quero ir, esse é um hábito de alta performance. Por quê? Porque primeiro você define para onde você quer ir e depois você faz o necessário para te levar para lá. Tem inclusive uma citação do Usain Bolt, né, que é muito conhecido, um atleta muito conquistou, né, um dos principais prêmios aí na modalidade de atletismo, e ele diz o seguinte, ó, a vitória é para quem sabe o que quer e trabalha para isso. Saber o que quer, eu concordo muito com ele, porque quando você define isso, agora você vai fazer o necessário para ir até lá. Isso é um hábito de alta performance, porque se você define, por exemplo, que quer fazer dieta, mas você não faz o plano para chegar lá, você só tem um desejo, às vezes fantasia, às vezes sonhos, e sonhos não se tornam realizados, não viram realidade se de fato a gente não colocar em prática aquilo que é necessário, o famoso plano. Então, o primeiro ponto, se você quer ter alta performance na sua vida e nos seus negócios, é definir com muita clareza o que você quer ter no futuro. Aqui é importante você olhar para dentro. O que faz sentido para você? O que brilha no seu coração? O que você sabe que os seus olhos eles têm um gosto diferente? Você fala assim, nossa, eu quero isso. É por aí, talvez, você precisa investigar. Segundo hábito é um hábito muito importante que a gente chama de prática deliberada. Essa prática deliberada, eu vou explicar para vocês, mas é uma das características principais de pessoas bem-sucedidas. A prática deliberada não é simplesmente fazer. Já ouviu aquela frase, né? Você é as pessoas, elas são os hábitos que elas têm, a excelência que você é vem dos hábitos que você cultivou. Eu concordo muito com isso. Entretanto, você não se torna bom apenas fazendo algo. Precisa ter alguns critérios para que de fato você seja muito bom. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha num banco. Você pode trabalhar num banco durante 10 anos e ter uma pessoa que trabalha com 7 anos no mesmo banco e ser muito mais alta performance do que você. Ou você pode ser muito mais alta performance falando do tempo. Então não é só o tempo de prática que leva ao maior progresso, ao maior destaque. Tem alguns outros componentes e eu vou trazer aqui esses componentes para você. Então, olha só que interessante o componente de prática deliberada. Deliberada vem de você exercer isso muitas vezes, de ser disciplinado, porque não adianta fazer só uma vez. Por isso, para você ter uma prática deliberada, primeiro, você precisa ter uma prática deliberada em uma habilidade específica. Então, se você aprende um curso aqui, daqui a pouco você para no meio da faculdade e vai para outra área, daqui a pouco você para de empreender nisso e vai para outra coisa. Você não tem muita constância em algo. Você precisa ter prática deliberada em algo. Aí você começa a ter crescimento. Aí você começa a ter destaque, porque o sucesso não vem de você fazer, às vezes, muitas vezes. Vem de você fazer, muitas vezes, a mesma coisa. Porque se você faz muitas vezes várias coisas diferentes, você pode não se desenvolver e não ter alta performance naquilo. Então, se você quer ter alta performance, você precisa, primeiro, ter uma prática constante em uma habilidade específica. 2, olha que ponto importante esse. Você precisa de um mentor para te dar um feedback naquilo. Então, se você quer se desenvolver, se você quer de fato ter alta performance, você precisa ter um mentor. Por exemplo, eu mesmo comecei a treinar com o personal, eu já treinava na academia fazia muitos anos. Porém, quando eu comecei a treinar com o personal, eu percebi um avanço muito maior em 6 meses, por exemplo, do que eu estava treinando 2 anos sozinho. Por quê? Porque o personal me ajuda a corrigir a rota, ele corrige o exercício, ele me incentiva a colocar um peso a mais, ele fala assim, ó, vamos por esse caminho aqui hoje, às vezes eu não queria, mas como ele falou, eu obedeço e vou. Então, ter um mentor na prática de ter um hábito de alta performance é muito importante. Então, reflita, nessa área que você está hoje, tem alguém que está acima de você? Se sim, talvez é interessante você contratar essa pessoa, participar de uma mentoria, de uma mastermind, participar de um workshop, ter acesso a isso, ter acesso a livros, ter acesso a cursos online, assistir vídeos desta área. Quando você tem esse contato, quando você tem um mentor para te falar o que você pode corrigir,
Isso faz a sua rota ser muito mais rápida, assim você tem muito sucesso, inclusive de maneira muito menos demorada, né? Você pode, como eu citei aquele exemplo do banco, ter um sucesso em um tempo menor do que outra pessoa que está ali, tentando durante muito tempo abrir caminho com o próprio peito. Isso pode ser muito demorado. Então acelere o seu caminho. Outra coisa que é importante se você quer ter uma prática deliberada é você procurar um aprimoramento contínuo. Não adianta você só fazer. Você tem que procurar aprender algo que você não sabe naquela área. Se você, por exemplo, quer ser muito bom em inteligência artificial, você quer estudar inteligência artificial para negócios, não basta só ler, você precisa ler coisas que são complementares que você ainda não tem um conhecimento. É como se fosse um tijolinho que você vai colocando. Se você só estuda a mesma coisa, às vezes é como se fosse o mesmo tijolo. Precisa ser dentro da mesma área, só que coisas complementares. E aí você vai exercendo, você vai praticando e na prática você vai se desenvolvendo. E quarto, esse daqui é muito importante. Dentro da prática deliberada, para você se desenvolver, você precisa procurar um desafio. Deixa eu citar um exemplo na minha vida. Eu, por exemplo, faço jiu-jitsu, só que eu faço jiu-jitsu apenas por hobby e saúde. Entretanto, um dos meus princípios de vida é constantemente me desenvolver, saber que eu estou melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu busco sempre a excelência. O que eu fiz recentemente? Eu participei de uma competição. O fato de me colocar numa competição me fez treinar mais, me fez ficar mais perceptivo, observar mais o treino das outras pessoas para ver o que eu podia fazer. Me fez assistir mais vídeos em casa. Eu contratava professores para me dar orientações, em chama de mestres, né? E isso eu treinei, eu me desenvolvi, eu fui lá e competi. Ou seja, todo esse treino, todo esse processo, ele leva a um progresso. E esse progresso, obviamente, leva a alta performance. Então, a pergunta que eu preciso que você reflita aqui é, não basta só fazer. A pergunta é, se você está fazendo a mesma habilidade, se você tem um mentor para te ajudar, se você constantemente busca conhecimentos novos para inserir dentro desta área. E 4, se você está em busca de novos desafios, busca de sentir o frio na barriga, busca da pressão, porque a pressão, ela leva ao crescimento. A pressão, ela leva a fazer você se esforçar para as suas habilidades serem exercidas. Quando você exerce as suas habilidades, meus amigos, a gente cresce, a gente se desenvolve e com isso tudo a gente pode progredir. Então, esse é um hábito número 2 muito importante. E eu citei aqui uma citação que está dentro do livro Garra, de Angela Duckworth, e ela fez uma pesquisa sobre a psicologia da excelência, a psicologia do êxito, de como as pessoas de fato são bem-sucedidas, elas progridem. Na verdade, essa citação aqui está dentro do livro dela, e ela cita uma pesquisa que foi realizada com campeões olímpicos de natação. Olha o que ela disse, abre aspas. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inúmeros elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Um alto nível de desempenho, que é alta performance, né? É, na verdade, um somatório de atos isolados que nada tem de excepcionais. A grandeza, portanto, ela é alcançável. Fecha aspas. Ou seja, o que fica claro aqui, que às vezes a gente olha uma pessoa que ela é muito boa em algo, você pode olhar isso, por exemplo, para um artista, você pode olhar isso, por exemplo, para um atleta, você fala assim, nossa, ele tem um dom, ele tem um talento fora da curva, fora do normal. Mas, na verdade, ele até realmente pode ter um dom, ele até realmente pode ter um talento. Mas o que fez ele se tornar bom mesmo é a prática deliberada. É esse ato aqui, ó, esse elemento isolado, feito de cada vez repetida. Então não são grandes decisões que fazem as pessoas serem muito boas naquilo que elas fazem, mas elas repetirem aquilo várias vezes. Então esse é um processo importante. Se você quer ser muito bom na sua área, você precisa exercer tendo esses 4 atributos aqui dentro da prática deliberada. Agora a gente vai para o terceiro. E o terceiro, e não menos importante, todos aqui de fato eu considero que são. Eu trouxe aqui para você uma característica que pode, talvez, alguns podem não concordar como um hábito de alta performance, mas na minha opinião e na pesquisa científica, de fato que é o hábito de ser saudável. Ser saudável te possibilita ser alta performance. E eu te explico por quê. Vou usar, inclusive, vou usar 2 citações. Primeiro de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo, e 2 do LeBron James, né, famoso LeBron James, que ainda é atleta de basquete. Primeiro, o Arthur diz o seguinte: a saúde não é tudo, mas sem ela, tudo é nada. E eu concordo demais com isso. 2,
O LeBron, a saúde é a base para o sucesso. Se você não tiver saúde, não importa quão bom seja o seu jogo. Isso daqui é muito importante. Porque se você é uma pessoa muito competente em algo, mas você não tem saúde, você não consegue persistir. Você não consegue ser constante, porque você pode adoecer, você pode ter desânimo, você pode ter cansaço, você não pode ter. Porque o que a gente pensa de saúde? Ser saudável é ter vitalidade, energia, conseguir fazer as coisas, mas conseguir fazer as coisas durante muito tempo. É você ter ânimo, é você ter alegria, é você ser feliz. Falar sobre ser saudável é também falar sobre ser uma pessoa feliz. E a felicidade precede o sucesso. Está dentro do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Os pesquisadores descobriram. Será que pessoas que têm sucesso são mais felizes? E eles foram perceber que, na verdade, quando a pessoa ela é feliz, e ela consegue encontrar uma coisa que ela gosta e ela se destaca, ou às vezes não necessariamente uma coisa que ela gosta, mas uma coisa que ela vê utilidade, que traz valor, e ela quer se tornar muito bom naquilo, e ela de fato se torna, essa felicidade de fazer isso leva ao sucesso. O que é o sucesso aqui? Sucesso é o sucesso financeiro. Sucesso é fazer o que você gosta, trabalhar com uma coisa que de fato faz sentido para você profissionalmente. Sucesso é você ter tempo, tempo para fazer o que você gosta também, curtir o tempo com um lazer, curtir um tempo com a sua família, curtir tempo podendo ler, fazer coisas que de fato são importantes para você. E sucesso também é ter paz. Paz mental, paz interior, você conseguir ter uma vida não só bem financeiramente falando e com o que você faz profissionalmente, mas bem aqui dentro, ó, bem com você mesmo. Esse é um ativo muito importante. Mas para isso, nós precisamos investir em ser saudável. Por isso, a orientação, se você quer ter um hábito de alta performance, é tenha cuidados com a sua saúde frequente. Seja um hobby, que é um esporte que você faz, seja um cuidado repetido, às vezes, de consultar um médico, seja cuidando das suas emoções, seja cuidando dos seus relacionamentos, seja cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, cuidando dos ambientes que você está. Tudo isso implica em ser saudável. E ser saudável te permite conquistar muitas coisas para você. Logo te torna alta performance. E eu tenho aqui uma frase final do Michael Phelps que ele diz o seguinte, ó: a chave para o sucesso não está no que você faz, mas em como você se prepara. Michael Phelps é o maior medalhista olímpico da história. E ele treinava 6 horas por dia, 6 dias por semana, mostrando pra gente, então, que a gente precisa, primeiro, saber onde a gente quer chegar. Segundo, a gente precisa treinar. Além de treinar, a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente treine mais. E quando a gente treina mais, a gente exerce a prática deliberada, podendo alcançar resultados incríveis naquilo que faz sentido para você, naquilo que faz sentido para nós. Espero que tenha feito muito sentido para você esse vídeo. Se você gostou, comente aqui qual dos hábitos é o seu foco, qual que você já sabe, qual que você já exerce bem, para que a gente consiga dialogando, crescendo e se desenvolvendo. Eu desejo para você um ótimo dia. Um abraço.